E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre a integração da informação com o paper do Tononi, esse assunto, né? A gente vai ver mais sobre ele também, algumas palestras dele nos próximos vídeos. E aqui, no começo do artigo, ele vai falar do background que ele está falando, né? E ele vai dizer que a consciência é tudo que nós experienciamos. Então, você vai num jogo de futebol, você vai nadar na praia, tudo aquilo ali é uma experiência que envolve o seu ambiente. E a consciência processa esse ambiente de uma forma única. Então a consciência é totalmente única no sentido de todas as pessoas terem uma experiência totalmente diferente de outras. Tanto em questão de perspectiva, quanto em questão de interpretar o mundo ao redor, né? E ele vai dizer que pensar sobre isso vai levar-nos, né, a abandonar cada noite, quando nós caímos em sono sem sonhos, retornar à próxima manhã e acordar. Muitas das vezes quando a gente dorme, todos os dias, né? Muitas vezes a gente não sonha. Então, mas mesmo assim, o sono em si, embora a gente não lembre dos sonhos, o sono em si, ele tem propriedades que podem dizer que você está consciente, só que num nível talvez um pouco mais baixo, né, menor. Que a gente já viu também em outros artigos. Então, talvez o que ele esteja falando aqui é que a gente poderia pensar que enquanto você está dormindo, você está inconsciente. De certa forma, você está. De certa forma, você também não está, né? Você está consciente, só que num nível muito mais baixo. E aí, ele vai dizer aqui na parte de baixo, na parte B, que sem a consciência, de certa forma, né? A gente não poderia entender o mundo externo, né? Ao nosso redor. Então, sem a consciência, a gente não teria vida, né? A gente não conseguiria conceber nada do que está acontecendo. Então, a consciência é uma parte assim extremamente importante relacionada à inteligência do ser humano e à forma como ele existe, né? E consegue perceber o espaço ao seu redor. Lembrando que o objetivo da gente estudar esse assunto é para a inteligência artificial. Então, imagina que você cria uma teoria da consciência, por exemplo, como a do Tononi, e, e aplica isso de uma forma computacional no computador, né? Seja com software, como Alexa, Siri, Google Home, ou no robô, por exemplo. Então, de você fazer sistemas que, de certa forma, tenham talvez um nível de consciência bem baixo, mas pelo menos a gente poderia dizer que eles estão conscientes entre aspas, né? Bota um aspas bem grande nisso. E aí, aqui vai ser relacionado ao sono, né? Então, a gente poderia dizer que no sono a gente está inconsciente, mas nem tanto, nem na parte das ondas cerebrais, né? Que tem parte do sono que podem ser até mais ativas do que quando você está acordado. Se eu não me engano, nesse próprio artigo vai dizer. Mas a questão do sono é que, assim, com poucos barulhos ou alguém mexendo perto da sua cama, fazendo barulho, você já acorda. Então você, de certa forma, está consciente ao seu redor. Por mais que você não lembre disso, você está consciente do que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, muitas vezes você, de repente estava chovendo, você sonhou com chuva. Estava calor e você sonhou com algo relacionado, enfim. Talvez isso não sejam exemplos tão práticos, mas na prática, a forma mais científica de mostrar isso no sono é que, assim, fisicamente as ondas cerebrais elas são menos ativas durante o sono, embora em certas partes do sono elas podem ser mais ativas, mas no fim, por mais que você esteja dormindo e não se mexa e não lembre, sabe, de você estar dormindo, porque quando você dorme você apaga, né? Como se desligasse. Mas mesmo assim, mesmo que você desliga, a gente não poderia dizer que a consciência some quando você está dormindo. Só diminui a sua capacidade, talvez, quando a gente está dormindo. Ela descansa, vai. Sua consciência também tem que descansar. E a questão, uma das coisas importantes é onde está a consciência no cérebro, né?
Ele vai dizer ali, ele vai citar 2 problemas, e aí ele vai falar: o primeiro problema é entender as condições que determinam até qual é o ponto que eu posso dizer que alguém está consciente. Então, por exemplo, um cachorro, um gato, até que ponto ele está consciente? Até que ponto ele tem inteligência e consegue entender o mundo ao seu redor, entender as coisas que estão ao seu redor. E é uma coisa que computadores no momento não podem fazer. Um computador, por mais que ele consiga, por exemplo, reconhecer faces, né, reconhecimento facial, entender o que você fala, que é processamento de linguagem natural, todas essas coisas são inteligência artificial, né? Fazem coisas que seres humanos fazem, mas mesmo assim eles não têm inteligência sobre aquilo. Por mais que a Alexa entenda o que você fala, ela entende entre aspas, porque no fim ela não pensa, ela não entende nada. Ela só é um simples software, né, que consegue... A parte de inteligência artificial da Alexa em si é processamento de linguagem natural. É isso. Ele pega o input que é a sua voz e transforma em algo que ela pode trabalhar. Que no fim é, vai ser linguagem binária, no fim. Ela vai entender, entre aspas. Mas no fim o computador não entende nada, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, até que momento a gente poderia saber a extensão em que o sistema está consciente. E nós somos sistemas, né? Nossa mente é um sistema. É um sistema que tem várias subdivisões, né? Mas a nossa mente em si é um sistema com 100 bilhões de neurônios. E basicamente esses neurônios eles vão produzir, né, a experiência consciente. Então basicamente ele vai tentar dizer relacionado às partes que realmente produzem isso no cérebro, né? Quais partes que realmente são mais importantes. Como por exemplo a gente já poderia falar sobre o tálamo, que a gente viu em outro vídeo, o cerebelo, enfim. Mais o tálamo por enquanto, mas ainda a gente não tem nenhuma parte que realmente não, essa daqui é que é consciência e mais nada. O segundo problema, então lembrando do primeiro problema, né, que é saber a extensão até onde o sistema estaria consciente. No caso, nós poderíamos ser um exemplo de um sistema. Um sistema pensante, né? Um sistema neural bem complexo. E o segundo problema é entender as condições que determinam qual tipo de consciência um sistema tem. E aqui que eu meio que não entendi muito o que ele quer dizer com tipo de consciência. Existem vários tipos de consciência. Eu sei que os animais, obviamente, eles têm uma consciência que é diferente da nossa. O nível de inteligência do ser humano é maior. E a teoria da integração da informação ela vai dizer que o nível da consciência, né, da pessoa, do ser vivo, né, seja animal, ser humano, vai depender da capacidade de integração da informação. Então, por exemplo, um cachorro, ele vê que nem nós, ele ouve, embora essas habilidades sejam mais aumentadas em alguns aspectos, como audição, mas tem várias coisas que ele não consegue fazer, também por capacidades naturais do desenvolvimento daquele animal, né, da parte física, genética, mas também da parte cerebral, né? Então, o cérebro de um cachorro, por exemplo, ele, segundo essa teoria, a gente poderia dizer que ele integra muito menos informação que a do ser humano. Então, a consciência teria a ver, né, com a capacidade de um sistema integrar a informação. Informação, eles vão aqui mostrar, por exemplo, relacionada a informações visuais, de audição, dor, visão de cor, que cachorros no caso não tem, pelo que eu sei, né? De movimentos, de dimensões relacionadas à cor azul, vermelho, que caracterizam a nossa experiência consciente. Então, alguns experimentos que você provavelmente já viu bastante, com macacos ou ratos, por exemplo, de colocar uma luz. Por exemplo, você põe um rato numa caixa, você coloca uma luz, luz apagada e luz acesa. Aí quando você acende, você dá uma comida, ele tem que olhar pro lugar certo, né? De repente ele tem que apertar o botão e tal, enfim. Pode ter muitas variantes desse experimento, mas o esquema é que quando a luz acende e o rato aperta o botão, somente quando a luz acende, ele deve apertar o botão, ele tem que entender isso, aparece um queijo, né? Então vai vir uma plataforma e vai vir queijo, vamos supor. Então toda vez que eu acender a luz,
ele tem que apertar botão. Se ele não apertar botão, ele não ganha queijo. Agora, na casa da luz apagada, ele nunca recebe queijo. Por mais que ele aperte o botão infinitamente. Então, com o tempo, o rato, o macaco, ele vai aprender, a partir da experiência, né, que toda vez que acende a luz, ele tem que apertar botão. Então, os animais em si, eles não são burros, assim. Eles são irracionais, comparados ao ser humano, né? Eles são irracionais, mas eles têm, sim, certo nível de inteligência, certo nível de consciência. Embora seja tão inferior do ser humano que a gente chama ele de irracionais, né? Enfim, então, por que o ser humano seria mais inteligente, além da parte genética, que produz esse aspecto? Pela capacidade, segundo essa teoria, seria a capacidade dele de integrar essa informação visual, auditiva, e converter isso em algo que ele pode processar e entender. Então, obviamente, você pode, por exemplo, treinar um cachorro para fazer coisas incríveis, assim, mas no quesito do que ele pode fazer, né? Te obedecer no fim, né? E ele vai processar essa informação, ele vai integrar essa informação no cérebro de forma inconsciente a partir da experiência, que nem nós. Só que a capacidade dele de integrar a informação é menor. A gente vai, a descrição disso é determinada pela letra Φ que a gente viu antes, né? Que a gente viu antes. Então, a capacidade de integrar a informação é o que dá o nível de consciência que um... Não, acho que assim, acho que esse negócio de nível de consciência está errado. Acho que o nível de percepção, talvez, seria uma palavra melhor em português. O nível de percepção e de processamento da informação é maior num sistema que consegue integrar mais informação e processar ela. E nós, nesse caso, somos nós, né? Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de processar informação muito maior do que todos os outros seres vivos. Enfim, espero que isso tenha sido útil. Até o próximo.